Perguntas assim que não podem faltar. Bolsa Família. Uma família, aquela família que eu visitei, lá em Melgaço, a mãe teve 8 filhos, 2 filhas estão grávidas com 15 anos. Essa mulher vai ter que ter Bolsa Família. Não tem o que fazer. Uma família no interior do Maranhão, a cidade não tem nenhuma atividade econômica, mesma coisa, vai ter Bolsa Família. Homem, uma cidade que a cidade tem atividade econômica, 25 anos, tá no Bolsa Família. Eu vou tirar ele do Bolsa Família. Ele aparece no CRAS para pegar o Bolsa Família, eu vou instituir uma frente de trabalho, que são as frentes cidadãs. Ó, tá aqui um trampo 3 vezes por semana, vamos fazer... Encosta a cabeça aqui, ó. Vamos fazer infraestrutura das vias de entrada na cidade, energia elétrica para os bairros afastados. Contrata 4 vezes por semana, bota para trabalhar. Isso aí seria o modelo. O modelo os Estados Unidos fez nos anos 30, quando o Roosevelt assumiu, por causa da crise de 29, empregou 3,3 milhões de pessoas. Então, o homem ou a mulher saudável, especialmente sem filhos, que estão no Bolsa Família, eu vou botar para trabalhar. Famílias, especialmente de mulheres, com crianças. Sim, aí não tem condição. Mantém. Mantém. Tem porta de saída. Tem que ter porta de saída. Qual que é o plano? Agora, sendo bem sincero, para as mulheres com muitas crianças em lugares sem atividade econômica, Não tem, porque ela precisa cuidar do filho. não vai ter muito o que fazer. Só para eu perguntar mais algumas coisas para você com relação a esse problema que nós temos hoje, porque a gente sabe que a escala 6x1 era a escala que a gente usou normalmente no Brasil, agora vai ser 5x2. Nessa escala, a gente tem um benefício para o funcionário, isso eu acho fantástico, mas quem sai prejudicado é o empresário. O que você tem de manobra para poder fazer para beneficiar os dois lados? Eu acho que o funcionário não vai ser beneficiado, ele vai continuar trabalhando 6x1. Simplesmente porque não é possível num país que está ficando mais pobre, que é o caso do Brasil, você diminuir as horas de trabalho e aumentar o valor pago por essa hora de trabalho. Então, o que eles estão propondo é, você recebe o mesmo valor mensal pelo seu trabalho, trabalhando menos. Ora, a demanda por trabalho no sábado vai continuar existindo, a demanda por trabalho formal vai continuar existindo, e as empresas que estão perdendo dinheiro, o juros está muito alto, os impostos estão aumentando, então a margem está menor, elas não vão ter como pagar. Então o que eles vão fazer? Eles vão jogar o trabalhador na informalidade, o cara vai ter um MEI, vai contratar, o vizinho dele, o que está acontecendo muito assim, um restaurante está contratando a carga de hora do cara para o sábado, então um restaurante está falando com o vizinho, eu contrato o seu agora, você contrata o meu aqui, e você faz um cambalacho. O que vai acontecer para o trabalhador? Ele vai trabalhar igual, em alguns lugares até mais. Então não vai haver para as pessoas o efeito que elas estão imaginando, e para as empresas vai haver um aumento de custo. Então a gente vai ficar só no pior dos mundos nisso. Então o que a gente precisa ter? Assim, a gente tinha avisado que isso ia acontecer, alguns setores já estão apresentando isso, supermercados já avisaram, ó, vou ter que mudar, vou ter que contingenciar isso. Restaurantes e bares vão sofrer demais. Os setores que não dá para fazer esse cambalacho, que é a indústria, vão perder contrato, vão jogar o custo para as pessoas, vão sair fora, como vai ter uma diminuição da competitividade, eles vão sair fora de cadeias globais de produção. Então o único caminho, a meu ver, não é nem mexer nisso aqui, que a droga já foi feita, a besteira já foi feita. É a gente criar uma legislação alternativa que permita a contratação por hora de maneira flexível, que é bom para o contratante e é bom para o contratado. Paga-se por hora, acabou. Hã? Paga-se por hora, acabou o problema. Acabou. Igual nos Estados Unidos, igual em vários lugares do mundo. O seu valor, você sabe quanto é a hora desse emprego aqui. Você vai num posto de gasolina nos Estados Unidos, está aqui, ó. É o valor por hora, a pessoa já sabe. Cara, na Suécia, meus amigos, sabem, não, eu fui trabalhar no verão no McDonald's e não sei o quê. Ele faz, eu posso... Tem a terça-feira de manhã toda aberta. Eles, então chama na terça-feira. Agora eu vou falar um pouco de esporte, Renan. Até porque, inclusive, eu já fui um atleta que recebi Bolsa Atleta de 2007, 2008 e 2009. Foram 3 anos consecutivos. Bolsa Atleta Internacional. E o valor era de R$ 1.500. E a nacional era de R$ 800 na época. Conversei com um atleta que recebe a nacional essa semana, o Maurício ainda estava comigo. Campeão brasileiro de arremesso de martelo. Sim. Isso, campeão brasileiro de arremesso de martelo, e a nacional está R$ 1.000. Então de 2007 até 2026,
você tem um aumento de R$ 200 aí, de reajuste dentro dessa parcela. O rapaz, ele comprou uma bicicleta para fazer entrega e muito provavelmente, é o que acontece com todos os atletas do Brasil, vai acabar abandonando a modalidade e deixando de explorar o talento dele por falta de condição financeira, entendendo que antes do esporte ele precisa de dinheiro para se sustentar. O que você pode fazer com relação a isso? Primeiro, assim, só fazer uma análise do que você falou. Eu vou separar em duas coisas. Você tinha feito pergunta sobre esporte como ferramenta social para evitar que a pessoa caia nas drogas, e é uma política, eu acho, muito vinculada às escolas. Isso está no nosso plano. E a parte do Bolsa Atleta e a política de incentivo ao esporte de desempenho no Brasil. Que seria a Lei Pelé. Pegar essa parte 2. Essa parte 2 ela é meio assustadora, porque a quantidade de super salários que a gente tem no alto funcionalismo para atividades inúteis, ela é colossal. A gente pode pegar, por exemplo, você tem juiz que está tirando 200 pau por mês, você tem auditor da Receita em lugares que não tem atividade econômica, né, que não tem o que ser auditado, que fora o que ele ganha com atividades extras, para ser bem elegante, ele já ganhou um salário alto, carreiras que começam com 15, 20, 30 pau por mês, com pessoas que só passaram num concurso. Então, esse tipo de coisa vai ser mexida na nossa reforma fiscal. E aí eu olho também, vou pegar um outro absurdo, o BPC, você deve ter visto o benefício de prestação continuada, que muita gente pega, e hoje você tem um surto de supostos autistas que pegam laudos mentirosos para receber um salário mínimo por mês. Essas pessoas recebem mais do que um Bolsa Atleta, simplesmente por fingirem que são autistas. Não é que não tem autistas que devam pegar, tem, mas tem pessoas que se passam e pegam. Ou seja, se você cortasse as fraudes, você tinha uma política de benefício ao esporte colossal aqui no Brasil. Colossal, com bolsas de um trabalho como tem nos Estados Unidos, universitário, sério. Hoje você tem universidades públicas com centros esportivos toscos. Vou dar um exemplo. A própria USP. Se o Centro Olímpico da USP fosse bem trabalhado, bem tocado, você poderia ter uma área especializada só para os atletas de alto desempenho trabalharem e funcionarem ali. Todo mundo aqui de São Paulo. Hoje não tem. Hoje você não tem uma competição, não consegue usar os próprios centros de treinamento que você tem à disposição nas universidades. Nos Estados Unidos, você dá a bolsa para o atleta, e o atleta vai para a universidade, e lá ele tem todo o acompanhamento. Você vai ter uma academia dessas numa faculdade. Inclusive a faculdade até ajuda você, se você é um cara que não tem boas notas devido ao extremo talento que você tem ao esporte. Exatamente. A França está fazendo isso para o futebol. A gente está vendo, por exemplo, na Copa do Mundo, a seleção francesa, no fundo, o que a Federação Francesa fez foi montar o centro de treinamento na periferia de Paris. Tem 70 jogadores da Copa, não só franceses, que todos vêm de Paris. E eles vêm de Paris porque eles vêm desses centros formadores. As periferias de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, tem que ter esses super centros olímpicos federais em lugares que outrora foram favelas e estão sendo desfavelizados, para você fazer esse acompanhamento. E toda escola tem que ter um acompanhamento esportivo. Teríamos muito mais campeões mundiais e talvez a sexta estrela. É óbvio, só que isso em absoluto não existe no Brasil. Não existe sabe o fluxo para uma carreira? Assim, o estudante ele é reconhecido na escola e é levado para a universidade. Esse ciclo no Brasil não existe. Assim, o cara, eu decidi praticar uma modalidade e seja o que Deus quiser. É americanizar o sistema de... Total. A gente não tem nem campeonato interescolas. Os Estados Unidos estímulo ao esporte. Se eu não me engano, o futebol americano de faculdade, o college, ele movimenta mais dinheiro que o Campeonato Brasileiro. Recado que você deixa para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo? Cara, o meu recado de maneira muito clara, a gente enfrentar esse espírito da malandragem, já para pegar tudo, porque foi muita coisa que a gente discutiu aqui, e incutir uma questão de autodisciplina, parece meio maluco, porque a gente acha que no Brasil está tudo inacabado. Nós somos o país da Transamazônica, como ele falou, nós somos o país do político ladrão, nós somos o país do jeitinho, nós somos o país da favelização estrutural e mental. Nós somos um país que parece que foi fadado a dar errado, e a maior parte das pessoas que estão nos assistindo acha que é isso. Só que eu queria falar duas coisas. Tem nações, nesse instante, na África, que estavam numa pior. Eu vou falar de Ruanda. Ruanda estava numa guerra civil há 30 anos atrás, em que a pessoa tinha que escolher se você cortava a mão ou se cortava o braço dela. Hoje, Ruanda, se for em Kigali, você pode botar no Google Maps, Kigali é uma cidade mais limpa e mais arrumada do que qualquer capital brasileira, porque eles tomaram as decisões certas. Se você for agora para Botsuana, a renda per capita em Botsuana, que era um lugar hiperviolento, é maior que a do Brasil.
Tô falando de lugares que estavam muito piores do que a gente. Paraguai, a gente fazia piada sobre o produto paraguaio. As empresas brasileiras estão indo para o Paraguai. O Paraguai está vindo um país muito decente. Então eu olho para outros lugares estavam muito piores do que nós, eles fizeram lição de casa. Outros lugares na Ásia, Vietnã, todo mundo zoava a guerra do Vietnã. Vietnã era um país horrível, hiper pobre, tá bem mais industrializado do que o Brasil. Índia, todo mundo fazia piadas que um indiano cagava num buraco, lugar imundo. Ainda é bem imundo, mas já tem mais saneamento básico do que o Brasil. Então, o mundo está conseguindo corrigir isso. E a gente também consegue. Até os anos 90, ninguém no Brasil botava cinto de segurança para dar no carro. E era uma coisa muito incivilizada. Você batia 40 por hora, você tinha um trauma, você podia morrer. Hoje, todo mundo usa cinto de segurança, porque passou uma lei, a lei criou o hábito criou a cultura, hoje todo mundo usa cinto de segurança até atrás do carro. Passou uma lei uma vez no Brasil que proibiu as pessoas de fumarem dentro de espaços fechados. Ah, ninguém vai obedecer. Todo mundo obedeceu. A lei virou hábito, hoje uma pessoa se sente constrangida num lugar fechado de acender um cigarro, mesmo não tendo nenhuma lei mais proibindo uma casa sua. O que eu quero dizer é, nós conseguimos melhorar, dá pra fazer o Brasil um lugar em que você vai andar na rua e não vai ter um vagabundo com uma caixa de som enchendo o saco, atrapalhando as pessoas, dá pra você andar numa rua em que ela não vai estar pichada, dá pra você andar na rua sem ser perturbado por um ladrão, se você é mulher, dá pra você andar na rua sem um cara mexer com você, dá pra você ver num país sério. Você tem que ter pessoas sérias fazendo isso e acreditar que você vai ter autodisciplina pra virar um lugar foda. E pra virar um lugar foda é nas pequenas coisas, assim. Você vai conseguir desfavelizar o lugar, você vai conseguir transformar o lugar em um lugar seguro, você vai conseguir arrumar a questão política, você vai conseguir arrumar a questão de infraestrutura, se você imaginar que em todos os lugares você vai precisar de autodisciplina e ser uma pessoa séria. E você vai ter que ter pessoas no poder que vão ter uma disciplina e uma crença de que elas vão dedicar a vida deles e perder a vida delas em não enriquecer, em saber que a vida delas é um eterno sacrifício para que as outras pessoas se espelhem nisso e topem fazer esse sacrifício junto. Eu acho que existem algumas pessoas que estão fazendo isso no Brasil. Eu me inspiro nessas pessoas e eu gostaria de ser uma dessas pessoas também. E existem milhões de pessoas que são assim que já estão melhorando um pouco o Brasil. Vamos dar os lugares certos, as posições certas para essas pessoas. Vamos colocar as pessoas certas, inspirando as pessoas certas, nos lugares certos. E vamos parar de olhar para vagabundo e achar que vagabundo é um caminho. Não é e nunca pode ser. Se a gente fizer só essa troca, tira o vagabundo e traz a pessoa que te inspira, rapidamente as coisas melhoram, porque a gente não é um lugar que nasceu para ser ruim. Esse é o meu recado.